Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 23 de maio e o texto diz, volte a sonhar. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, a palavra diz assim, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Vamos tomar café? Muito bom. Aí o autor vai dizer assim, quando éramos crianças, tínhamos vários sonhos, desde os mais mirabolantes, como ser um super-herói ou um astronauta, até os mais realistas, como ser policial, bombeiro. Entretanto, quando chegamos à fase adulta, os sonhos e as prioridades foram mudando. Agora sonhamos com uma carreira promissora, uma casa própria, um casamento e filhos. Seja qual for o tempo e o sonho, sempre existirão oposições. Quando os sonhos são interrompidos, diversas dores e fragilidades emocionais podem se instalar na vida. Mas considero a frieza espiritual a pior de todas. A essa altura, você se afasta de Deus, perde a alegria e abre portas para o mal entrar em sua vida. Tudo o que o inimigo deseja é encontrar uma vida com propósito uma vida sem propósito, na verdade, né? Para que ele possa deformar totalmente a identidade de filho, levantando as mais diversas dúvidas e afastando você totalmente do propósito de Deus. Não permita que o inimigo entre na sua vida. Por vezes, quando você decide seguir a Jesus, acaba recebendo julgamentos, que são como flechas lançadas contra você, tentando afastá-lo dele. Mas você não deve permitir que o atinjam. Lembre-se, sua luta não é contra pessoas, mas contra o mal. Se algum momento algumas pessoas interferirem e paralisarem os sonhos que Deus lhe deu, hoje eu lhe faço um convite. Reavive os seus sonhos. Não permita que sua vida seja paralisada por críticas. O único que deve apontar a direção em que você deve trilhar é o próprio Deus Pai. A partir de hoje, tenha plena certeza de que Deus é quem determina os seus passos. Não são as vozes das críticas, mas sim a voz do Pai. Portanto, volte a sonhar, que Deus tem o melhor para você. Uma frase do autor diz assim, não deixe o barulho da opinião alheia abafar quem você é. O devocional é o 144, a leitura bíblica é João 13 e a palavra-chave é sonhos. Então assim, não deixe a opinião alheia abafar quem você é, abafar quem Deus diz que você é. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus tem mais de 8.000 promessas para manifestar na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família. Vamos orar, vamos depender de Deus, vamos clamar. Quando a gente estiver triste, estiver angustiado, estiver com o coração abatido por conta de alguma palavra contrária que alguém lançou contra a nossa vida, corra para Deus, ore e peça para Ele força para você se levantar. Eu já passei por isso em muitos anos da minha vida. Muitas pessoas tentaram me derrotar, tentaram me derrubar, tentaram me diminuir, mas eu sei que eu tenho um Deus Pai que cuida de mim, que quer o melhor para minha vida. Então toda hora eu corro para Ele. Faça a mesma coisa. Corra para Deus. Senta, ore, louve, converse com Ele, leia a Bíblia e Deus vai falar com você de alguma forma e de algum modo e vai te responder, vai acalentar o teu coração, vai te abençoar, vai te dar o ânimo para você levantar e lutar contra isso. Não deixa nenhuma pessoa, nenhum ser humano é apto para poder determinar o que você é, o que você deixa de ser. Se você vai ser uma pessoa de sucesso ou se você não vai ser, se você vai ser feliz ou se você não vai ser, se você vai ter uma família ou se você não vai ter. Só quem pode determinar isso na tua vida é o próprio Deus e você. Você com as suas escolhas, você vai determinar quem você quer ser. Você quer ser o quê? Você quer ser uma pessoa qualquer? Você quer viver as suas próprias escolhas de qualquer jeito e ser um perdedor? Ou você quer ser filho de Deus amado, poderoso, grandioso, maravilhoso como Deus te criou? Um homem e uma mulher em imagem e semelhança dele e você ser vitorioso e realizar todos os seus sonhos e projetos. O que você prefere? Eu prefiro estar com Deus, né? Então vamos ler Provérbios 16, que ele tem muita coisa para nos ensinar, né? Tem vários ensinamentos variados aqui, né? O Provérbios 16, ele começa assim, né? Com o título dessa palavra de hoje. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, certo? Então Deus é que determina. A gente faz os projetos e coloca na mão de Deus. Se Ele falar sim, a gente vai. Se Ele falar não, a gente paralisa e começa um outro projeto pedindo direção para Ele. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Deus criou todas as coisas. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal.
Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, ele reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha que bênção. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras são todos os pesos da sua bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono e os justos são o contentamento do rei. Então nós devemos ser justos, né, para ser o contentamento do nosso Deus Pai maravilhoso. Ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Glórias! A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino, acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Olha que bênção. De onde vem a nossa felicidade? Na confiança do Senhor. O sábio de coração é chamado de prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão de seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, assim, quando nós temos palavras agradáveis para dizer uns aos outros, nós agradamos as pessoas, nós somos como um remédio para a vida dessas pessoas, que as pessoas precisam ouvir bênçãos de Deus e não coisas ruins, certo? Então são os elogios, assim, não elogiar falando em verdades, mas elogiar falando a verdade, encorajando as pessoas, né? Há caminho que para o homem parece direito, né? Mas no final dão em caminhos de morte. Temos que tomar cuidado com os caminhos que a gente toma. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. O homem depravado cava o mal, mas nos seus lábios há como fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro, guia para um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos para o mal e morde seus lábios, o executa. Quando morde seus lábios, o executa. Coroa e bondade, né? Coroa de honra são as cãs, quando se acha no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Então assim, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, que Deus possa nos ajudar, nos orientar, nos capacitar, e Deus possa nos ajudar para realizar os nossos sonhos. Então vamos depender de Deus e confiar em Deus, porque em Deus está tudo aquilo que nós precisamos. Amém?